Olá, como vai você? Meu nome é Anderson Paulo e eu estou aqui para falar um pouquinho de conceitos e processos de trabalho. Né? A maneira como eu trabalho aqui na Palma Marketing, né, com os meus clientes, e que eu acredito que seja a maneira mais simples e funcional de se fazer um trabalho de marketing em qualquer empresa. Tá? Não importa o tamanho, não importa a equipe, você vai ter muito mais sucesso se trabalhar com um formato simplificado. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu já tive agência de publicidade. E quando eu tinha agência de publicidade, eu sofria muito, mas muito com processo. Então, durante esse período, eu fui aí moldando algumas utilizações, outras eu ainda não entendia muito bem, então eu fui acabar resolvendo alguns problemas só muito tempo depois. E eles estão presentes nas utilizações aqui que a gente tem dentro da Palma Marketing, que a gente chama de conceitos e processos, o MMAN, né, na verdade, que é o Manual de Marketing do Empreendedor Moderno, que é um e-book que a gente está lançando também, mas só para você conseguir ter um pouquinho mais de noção de como funciona esse processo, eu vou mostrar aqui para você. Tá? Então, ele é formado de 3 passos simples. O primeiro é analisar, o segundo é planejar e o terceiro é executar. Dentro do e-book, a gente ainda tem uma explicação sobre um monte de coisa para você entender, para você que tem uma empresa e que tem interesse em se aprofundar, entender como funciona o marketing, entender quais são as suas opções, entender as táticas, as técnicas, as estratégias. Então, dentro do e-book você encontra muita coisa. Eu vou até passar aqui um pouco por cima só para você visualizar. Então, dentro do e-book você vai ter toda a parte da teoria. Então você vai saber como funciona o marketing, quais são as plataformas que existem dentro do marketing, tanto digital quanto offline, tecnologias, os tipos de ações são possíveis dentro do marketing, tipo de mídia, quais são os canais para se distribuir conteúdo, você vai entender o consumidor, vai entender também as estratégias, as táticas, as mensagens possíveis, as ferramentas, o planejamento, tá? Como que você se planeja. Então tudo isso você tem dentro do nosso manual de marketing do empreendedor moderno. Só para dar um cheirinho do que você tem lá dentro também, você tem algumas informações relacionadas ao marketing em si, o que é, por que ele existe, como funciona, a evolução, revolução, marketing digital, alguma coisa sobre as plataformas, né, mobile, tradicionais, digitais, enfim. Mas eu vou deixar tudo isso para uma outra hora. Agora a gente vai focar um pouquinho mais nesses 3 itens, que é a parte realmente prática do negócio, né? Como que a gente consegue ter resultados com marketing para a sua empresa. Então, os processos, né, e os conceitos que a gente tem aqui, eles facilitam muito a tua vida. Independente de você ter uma equipe para te ajudar, ou mesmo que você faça isso sozinho, você é uma eu-equipe, não interessa. Se você tiver processos para trabalhar, você vai ter tua vida facilitada. Esses processos que eu trabalho não são únicos, exclusivos meus, não, tá? O que a gente faz na Palma Marketing são coisas que já são feitas em algumas empresas há muito tempo. A gente tem aí alguns outros processos que inclusive eu explico aqui dentro do nosso como funciona, né? Mas que não fazem parte necessariamente do nosso fluxo de trabalho, como por exemplo os 8Ps. Então eu tenho explicação, falo como funciona, como se faz, como não faz, as fórmulas, o que é usado, fórmula de lançamento. Mas nesse momento a gente vai se focar no processo base, para qualquer coisa que você quiser fazer, ok? Então, pra gente, tudo se passa em 3 passos, tá? A gente tem um começo, um meio e um fim. O nosso começo é a parte de análise, o nosso meio é a parte de planejamento e o nosso fim é a execução. Depois que a gente executa, a gente volta para o início, a gente volta para a análise. Eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes aqui, porque quando a gente faz a análise, a gente não está analisando qualquer coisa, a gente está analisando o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo. Então essa é a base, analisar o ambiente interno e externo. Dentro dos nossos ambientes aí, internos e externos, a gente vai olhar
a nossa marca, né, a empresa, vai entender tudo isso, como é que ela funciona, quem é a marca, o que ela faz, como e onde que ela faz, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai descobrir. A gente vai descobrir informações sobre o nosso público-alvo, né? Mais detalhadamente a gente entra numa buyer persona, enfim, tem inúmeras coisas que a gente vai olhar. O nosso mercado também, onde que a gente se encaixa dentro do nosso mercado, qual é o nosso nicho de mercado. Quem são os nossos concorrentes, o que eles fazem, como eles fazem. A gente faz uma análise SWOT para conseguir entender as forças e as fraquezas dos nossos produtos, dos nossos serviços. E a gente também tem aí a possibilidade de, isso principalmente dentro do serviço que a gente presta aqui, no Manual de Marketing do Empreendedor Moderno, a gente tem uma cartilhinha para nichos específicos. Tem algumas coisas, por exemplo, restaurante. Restaurante tem uma série de coisas que você não necessariamente avaliaria diretamente com marketing, mas você pode olhar com um olhar um pouquinho mais de marketing para facilitar o andamento dentro desse trabalho, tá? Então, assim, essa é a base, a gente vai entender tudo isso dentro do nosso processo, do nosso conceito de processo. A gente entende a sua marca, o público, o mercado, os concorrentes, faz uma análise de forças e fraquezas, tá? E depois que a gente tem tudo isso, a gente parte para o planejamento, né? O que a gente planeja? Ações. O que vai ser feito efetivamente, tá bom? Como que a gente faz isso? A primeira coisa, a gente tem que ter um objetivo. Então a gente vai ter que definir qual é esse objetivo, como que ele vai funcionar. A gente define as metas, define os KPIs que vão indicar pra gente sucesso ou fracasso. Depois a gente vai incluir limites, tá bom? O que pode e o que não pode de maneira alguma. Tá? Não pode usar o verde escuro porque é do meu concorrente. Então a gente tem que ter limites e tem que colocar esses limites de qualquer maneira aí para que evitem-se exageros e erros. Tá? Isso a gente só adquire, logicamente, depois de já ter feito alguma coisa. Então a tua empresa tem que existir para você ter algum limite. Se ela ainda não existe, provavelmente você vai começar a definir os seus limites quando você começar a planejar aí o funcionamento da tua empresa. Na sequência a gente tem a estratégia, né? Como é que vai ser feita, qual estratégia a gente vai utilizar, né? A gente define qual é o modelo de estratégia, faz um desenho da estratégia macro e aí vai para a ação logo na sequência. Antes disso a gente vai fazer também a tática e a gente vai definir, né, qual persona que a gente trabalha, qual o momento da jornada de compra, a persona escolhida que a gente vai trabalhar. A gente define quais são os meios que vão ser trabalhados, qual oferta irresistível ser usada na ação, desenhe os funis desejáveis. Né? O funil nada mais é do que o caminho que o teu prospect, que o teu cliente percorreu até chegar a ser cliente, inclusive depois, quando ele se transforma em advogado da marca. Então a gente vai analisar tudo isso. E vai, claro, né, fazer um calendário de ação e conteúdo separado aí, com responsável, tudo bonitinho. Para que isso não seja apenas um planejamento, para que isso passe a ser o próximo passo, que é da execução. E a gente executa as ações que estavam aqui dentro do planejamento, ok? Então quando a gente vem para a ação, aí o negócio começa a ficar mais bonito. É realmente a ação que define o resultado. Então, como a gente vai fazer, a gente já viu aqui no nosso planejamento, tá bom? O que vai ser feito a gente viu aqui, e aqui a gente vai efetivamente fazer. Então, poxa, eu preciso criar um website, então vamos criar um website. Tem aqui todas as necessidades que existem de acordo com essa criação do website. Discurso de venda, tem que criar. E-mail, tem que fazer. Vamos lá, como que vai ser esse e-mail? Landing page, redes sociais, os anúncios. Tem que fazer um webinar, web rules, que são pop-ups, ou outras regras da internet aí. É um fechamento, encantar cliente, como é que eu faço? Otimização, algumas fórmulas prontas. Aí sim a gente tem algumas receitas prontas que a gente já usou e também receitas do mercado, para que você consiga entender e seguir à frente. Né? Como que a gente integra tudo isso, colocar no Analytics para a gente conseguir visualizar. E depois que a gente fez todo esse pedaço, a gente volta aqui para análise. Aí a gente vai efetivamente ver o que funcionou e o que não funcionou.
né? Então, você perceba que é um ciclo e ele sempre volta para o começo para se retroalimentar e começar uma nova jornada de processos. Legal? Então, a gente vai aproveitar e fazer tudo o que funcionou. De novo, a gente vai reutilizar as coisas que funcionaram, as coisas que não funcionaram a gente abandona. E aí tem um pouquinho de uma outra filosofia que é chamada de growth hacking. Eu gosto de chamar de filosofia porque não é só um modo de trabalho, é uma maneira de pensar, né? Então, é focar a tua mente para o crescimento. Quando você foca a tua mente para o crescimento, você também vai focar os seus esforços para o crescimento. E quando você foca os seus esforços para o crescimento, você começa a ter resultados. Tá legal? Bom, isso é o que eu gostaria de passar para você hoje. Tem muita informação, muita coisa bacana que a gente vê dentro dos nossos conceitos e processos, a maneira de trabalhar nossa, tá? Que você pode também implementar na tua empresa, porque é simples, não tem nada de complicado, não tem nada de complexo, mas ao mesmo tempo exige que você compreenda antes de colocar em prática, tá bom? O que eu acho mais importante, mais legal de dizer é o seguinte: você é capaz de fazer o que você quer, com certeza você é capaz, tá bom? Agora, tem que se colocar, né, na ponta do lápis, vale a pena você fazer? Porque se não valer a pena, você fique à vontade, você entre em contato com a gente também executa essas ações para você. Se não for com a gente, não tem problema, executa com algum parceiro que seja próximo de você. Se estiver longe daqui, eu estou em Campinas, né? Se estiver longe daqui, tô no sul, tô em outro estado, não tem problema, não tem problema. Algumas coisas a gente consegue, obviamente, fazer até pela internet, mas se você precisar de alguém próximo de você para executar isso, né, você também pode falar com a gente tem alguns fornecedores, algumas empresas em diversos locais do país que podem te ajudar, que trabalham com um processo similar ao nosso e que tem um conhecimento muito bom de conceitos, tem conhecimento de processos e, mais do que isso, tem conhecimento prático. Porque, na verdade, tudo que você estiver comprando com uma agência, com uma consultoria, não é pura e simplesmente alguns conceitos, alguns processos. É a experiência prática de quem já executou. Porque se executou uma vez, fica fácil de executar de novo, e de novo, e de novo. Legal? Então, obrigado de novo pela atenção. Fique à vontade para assinar o canal aqui, curta a nossa página, visite o nosso site, que é o palmamarketing.com.br, e se tiver dúvidas, por favor, é só dizer pra gente. Legal? Um grande abraço e até mais, até a próxima.